Caso Dreyfus e a criação do Estado de Israel. Esse é o nosso bate-papo de hoje, promovido pelo Instituto Didática e pelo professor Calazans. Calazans, quem foi Dreyfus? Então vamos falar um pouquinho sobre Dreyfus e aí nós conseguimos então fazer esta relação. Dreyfus foi um capitão do exército francês acusado de espionagem. Nessa época, ao final do século XIX, as relações entre França e Alemanha não estavam bem. E ele foi acusado de passar informações do exército francês para o exército alemão. Isso ocorreu entre 94 e 95, na verdade, todo o processo, a acusação e até mesmo a condenação que se deu em janeiro de 1895. Assim sendo, ele foi condenado à prisão perpétua aqui na Ilha do Diabo, aqui na América do Sul, na Guiana Francesa. A França tinha uma colônia penal e ele veio pagar os seus pecados aqui. Mas já vou adiantar que essa acusação foi totalmente injusta, sem o devido processo legal e muitas outras injustiças que nós vamos comentar em nosso curso. Mas ele tinha também uma característica interessante, ele era judeu. E a pergunta é, o fato dele ter sido judeu contribuiu em alguma coisa com essa condenação? Esta sim foi uma das questões duramente debatida durante todo o processo. Mas nesse contexto aparece Theodor Herzl, ou alguns pronunciam Theodor Herzl. Quem era Theodor Herzl? É um judeu também. Ele era austríaco-húngaro e estava em 1895, em janeiro de 1895, prestando um serviço por uma mídia de Viena, estava cobrindo esse caso, essa condenação. Em janeiro de 1895, Alfredo Dreyfus estava sendo deposto publicamente. Ele foi na praça e tiraram os galões, as divisas, tiraram a espada, o símbolo do oficialato, e ele estava cobrindo todo esse fenômeno, né, sobrenatural que estava ali que estava acontecendo ali na França. Mas de repente ele ouve duas frases que o incomodam. A primeira foi: morte ao traidor. Seria mesmo Dreyfus traidor? E a outra frase, essa incomodou mais ainda: morte aos judeus. Peraí, o que tem a ver a nação judaica com esse caso? Morte aos judeus foi um dos gritos, né? A população estava ali agitada. E aí ele entendeu uma coisa muito interessante: se algo não for feito urgentemente, a nação judaica está fadada à extinção. Assim sendo, ele criou uma expressão, na verdade utilizou uma expressão maravilhosa: Estado-nação. Lembrando que ele estava cobrindo esse fenômeno ali na França como jornalista, mas de formação ele não era jornalista, de formação ele era um jurista. E assim sendo, ele usa essa expressão, que ela vem do direito, principalmente do direito administrativo, ou então da teoria geral do Estado, de uma forma maravilhosa. Ele entendeu o seguinte: nós precisamos formar um Estado-nação de Israel, senão a nação judaica estará extinta. E para isso, né, ele lança lá em 1895, mais precisamente em 1897, um livro, um documentário, né, sobre o Estado judeu, e ele se vale dessas três concepções. Ele foi simplesmente maravilhoso. Considerando esses três elementos que são essenciais, ele se valeu de uma lógica da teoria do Estado fenomenal, pois ele entendeu que para criar um Estado-nação, para que a nação judaica tivesse um Estado, teria que se valer de povo, governo e território. E o território deveria ser ali no Oriente Médio. Maravilhosa esta conclusão.
Sem contar que nós percebemos, através da sua arquitetura mental, que ele levou em consideração qual era o desdobramento do triângulo que forma um Estado-nação. Que o povo pode ser também desmembrado de nação, nacionalidade, cidadania, até mesmo a diferença de povo e população, ele faz essa consideração. Governo, né? Governo está relacionado ao poder, à forma de governo e assim por diante. E o território, a forma de Estado. Ele se preocupou com todos esses detalhes, e isso em 1895, na verdade, a partir de 1895. E aí ele deixa de ser jornalista, ele deixa de ser jurista e passa a ser profeta. Quando, em 1897, lá na Suíça, na cidade de Basileia, ele cria o Estado de Israel. Eu vou usar essa expressão, cria o Estado de Israel, embora muitas pessoas contestam que o Estado de Israel foi criado em 1897, mas a gente vai falar isso sobre o nosso curso. Mas ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala assim, eu não sei se em 5 ou se em 50 anos. Presta atenção, ele falou em 1897. Ele falou assim, eu não sei se em 5 ou 50 anos, mas ele garantiu que em 5 ou 50 anos eles teriam o Estado de Israel. Como eu disse, ele deixou de ser jornalista, ele deixou de ser jurista e passa a ser profeta. Porque em 1948, 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declara ali a criação, né? Uns falam criação, outros falam independência do Estado de Israel. Mais importante do que isso, olha quem está aqui no dia 14 de maio, importante data para os judeus, Theodor Herzl. Mas preste atenção, que coisa interessante. 1897, ele faz essa declaração. 1947, exatamente há 50 anos após, a ONU não cria necessariamente o Estado de Israel, mas a ONU estabelece a Organização Nacional, né, das Nações Unidas, na realidade recém-criada depois da Guerra de 45. Na realidade, a ONU não cria o Estado de Israel, ela estabelece uma divisão ali no Oriente Médio entre palestinos e até mesmo a internacionalização de Jerusalém e, por consequência, assim a criação do Estado de Israel. Então, 50 anos depois, então nós temos ali David Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro, e ali, acima dele, Theodor Herzl. Tá? E aí ele cria também alguns símbolos, a bandeira, né? A bandeira tinha por base as cores daquele chale utilizado pelos religiosos judeus. E Hatikvah, que seria o hino oficial. Inclusive, o Hatikvah, vou pedir para a nossa produção colocar aí ao fundo essa música que está sendo solada aí, é o Hatikvah, uns falam Hatikvah, mas é o hino nacional, isto em 1897. Esse assunto ele é por demais interessante. Nós vamos falar da criação do Estado de Israel, levando em consideração, tendo como pano de fundo o caso Dreyfus, considerando o militarismo. Então nós temos aí, mais do que o militarismo, nós temos a justiça militar. E eu vou falar isso porque a justiça militar brasileira, longe, né, ou o militarismo brasileiro, está longe do militarismo americano, por exemplo, e muito mais longe do militarismo judeu. Quiçá o militarismo brasileiro fosse, principalmente a justiça militar brasileira, fosse perto daquilo que é o militarismo de Israel. Eu, como militar, por mais de 30 anos, vou explicar o que é o militarismo e o que é a justiça militar dentro dessa concepção, para que você possa entender a beleza do caso Dreyfus na criação do Estado de Israel. Político, tem um aspecto político muito interessante, lembrando que esse curso faz parte do curso de Ciências Políticas. Então você que é político ou quer ser político, ou então mesmo assessor político, quer trabalhar nessa área, os aspectos políticos desse caso foram muito interessantes, que você não pode perder. O ponto jurídico, então, nem se fala. Como foi o processo legal? Foi devido? Não foi devido? Ele foi condenado à prisão perpétua, depois ela foi reformada, mas em hipótese alguma a justiça militar francesa aceitou por causa
do ponto, né, militar, nós vamos ver muito bem. O aspecto histórico, então, nem se fala. O que estava acontecendo com a Alemanha, com a França, o aspecto histórico também do povo de Israel, muito interessante. E geográfico, né, Theodor Herzl, ele definiu bem claro, olha, tem que haver aqui um território, não se cria um Estado, nação, sem que tenha território. Ele levou todo o plano histórico para definir e propor que o Estado fosse criado ali em Israel. Interessante que Theodor Herzl, ele tinha um problema de coração e ele sabia que tinha vida curta, ele morreu com 44 anos, né? Ele sabia que tinha vida curta, então ele precisava planejar, como eu falo, a arquitetura, né, mental dele, criar o Estado de Israel de uma forma muito criteriosa, levando em consideração aspecto administrativo, aspecto jurídico, teoria geral do Estado, aspecto geográfico. Ele fez um mapa mental sobre esse assunto de uma forma maravilhosa e rapidamente ele conseguiu então fazer isso. E empreendedorismo. Theodor Herzl, ele usa uma expressão muito interessante. Ele considerou, ele faz, né, uma frase, ele usa, né, utiliza uma frase muito importante. Ele considerou que sem a ciência, olha só que coisa interessante, isso em 1895, o Estado de Israel não sobreviveria. Aí nós vemos aí o Estado de Israel, muito desenvolvido na ciência, medicina, aviação, tecnologia, mídia e assim por diante, mas essa concepção atual de Israel ligada ao empreendedorismo foi levada em consideração por Theodor Herzl em 1895. Então nós temos um país aí com vários prêmios Nobel, e a criação de Estado não levou em consideração o prêmio Nobel, é claro, mas teve como consequência nesta área. Eu gostaria de falar, e vou falar do nosso curso, que embora Oswaldo Aranha, ele foi sim um importante homem, um elemento muito importante na criação de Israel, um diplomata brasileiro, eu só queria dizer que em 1895 nós tivemos, olha só, 1895, nós tivemos a participação de Rui Barbosa, no caso Dreyfus, e também no caso, na criação de Israel. Ele levou em consideração, ele era jurista e jornalista, ele levou em consideração o indevido processo legal. E ele escreve então uma carta, estava exilado na Inglaterra, ele teve um problema com Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, após a República, ele teve um problema, então ele se exilou lá na Inglaterra. E de lá da Inglaterra, ele analisando esse devido, na realidade, esse indevido processo legal, ele faz algumas alegações importantes, levando em consideração a injustiça do militarismo francês e considera também que estava em jogo não só um devido processo legal, uma condenação injusta, mas também a criação do Estado de Israel. Oswaldo Aranha, muito importante na participação do Estado de Israel, da criação, mas não podemos desprezar o Águia de Aia, né, que é o nosso Rui Barbosa. E aí vou falar também na criação do Estado de Israel a importância desta mulher nesse processo, que é a Golda Meir, que acabou sendo primeiro-ministro e interessante na Guerra de Yom Kippur, ocorrida em outubro de 1973, o papel dela foi extremamente importante, nós vamos discutir. Eu só queria dizer que a concepção de Golda Meir estava totalmente ligada à criação do Estado de Israel, muito interessante. O primeiro-ministro de Israel, o primeiro-ministro, que foi Ben-Gurion, David Ben-Gurion, ele equipara a Golda Meir a Débora, né, que foi uma importante juíza na época dos juízes, né, no Estado de Israel. E ele usa a expressão, essa mulher deu luz a Israel. E, como eu já disse, na Guerra de Yom Kippur, o papel que ela teve foi simplesmente importante. O que tem a ver 1897 com Herzl e Golda Meir, até mesmo David Ben-Gurion nos tempos mais atuais? É isso que eu vou comentar. A concepção, a mentalidade, a ideia, a vontade nacional deles, que é impressionante.
Esse caso nós vamos estudar no nosso curso de Ciências Políticas e outros cursos, tais como Comunicação e Oratória, porque nós temos aí momentos imprescindíveis da comunicação de Herzl, da própria Golda Meir. A Golda Meir, ela fez um pronunciamento em janeiro de 1947, lá, na verdade, em janeiro de 1948, nos Estados Unidos, que definiu a criação do Estado de Israel, que essas declarações dela levaram com que Ben-Gurion declarasse aquilo que eu falei agora há pouco. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.